Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar os programas anteriores, eles ficam gravados. Galera, este é o programa de número 186. Muita coisa legal lá no youtube.com, no canal Lance Livre Ganha Jogo, para vocês curtirem, para vocês se divertirem, para vocês aprenderem, por que não? Então, faz uma coisa. Primeiro vai lá no canal e se inscreve se você ainda não se inscreveu. E depois manda aquele like para a gente, porque o like ele é muito importante para o crescimento do programa e para o crescimento do canal. E aproveitem também para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Arroba Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito bacana. Eu fiz uma entrevista com o Denilson Lopes. Denilson é professor de educação física e hoje trabalha na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, que dista aproximadamente 250 quilômetros da capital. Natural de São Carlos, o Denilson faz um trabalho muito legal lá. A entrevista ficou bacana e eu garanto que vocês vão gostar, hein? Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme. Essa semana a gente recebeu o professor Denilson Lopes, técnico da Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga, em São Paulo. Essa cidade dista mais ou menos em torno de 250 quilômetros da capital. E o Denilson faz um trabalho muito bacana lá e com toda certeza vocês vão gostar desse papo. Mas antes de tudo, é claro, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Denilson. Oi, Bira, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui participando do programa Na Cobertura com o Bira Belo, né? O programa número 186, né? E muito obrigado pela oportunidade de repente, estar mostrando o trabalho que eu faço para a nossa comunidade do basquete. E realmente é um prazer a gente estar falando sobre basquete, que é o nosso ganha-pão aqui, tá ok? Valeu, Bira. É o que a gente gosta, o programa se sente muito honrado com a tua presença aqui, Denilson. Lembrando que o Denilson é nosso companheiro da resenha Hoop Talk, né? A melhor e maior resenha de basquetebol do Brasil, né? Já estamos atingindo o número de 213 semanas consecutivas, né? Vamos chegar a 300, hein? Estamos buscando 300, depois 400, a cada semana trazendo sempre uma personalidade do basquetebol. E o programa Na Cobertura com Birabelo, da mesma maneira, né? O Denilson citou, né? Esse é o nosso programa número 186, são 186 semanas consecutivas, e hoje o convidado especial é o nosso colega Denilson Lopes. Denilson é professor de educação física, é técnico de basquetebol, mas a galera é muito curiosa, viu, Denilson? A galera gosta de saber sempre da trajetória dos nossos convidados. Conta aí pra gente como é que você se inseriu no esporte. Bom, Bira, no início da minha trajetória dentro do esporte, eu sou natural de uma cidade que se chama São Carlos, né, interior do estado de São Paulo, também é Opa, cerca de São Carlos, cidade do Nenê? cidade do Nenê. Mais Ih, adiante a gente rapaz, vai é conversar isso. Inclusive, eu fui professor dele, mas a gente vai conversar mais adiante sobre isso. bacana, bacana. E, na realidade, eu comecei a competir no atletismo, né? E pela minha altura, eu sempre me destaquei pelo fato de ser muito mais alto que os meninos da minha idade. Então, eu sempre fui para o atletismo. Eu fazia, inclusive, salto em extensão. Ah, legal. E num desses jogos antigamente o esporte dentro da escola era jogos da primavera e Olimpíada Infantil. E como eu me destacava demais nessa questão do atletismo, um professor me falou, esse menino é alto, será que não quer fazer parte do basquete, jogar basquete, não sei o que lá? Inclusive é o professor Meneghelli, de São Carlos, que tem uma certa Grande tradição no Meneghel. basquete. Isso. E ele me oportunizou a tá jogando basquete. Aí eu comecei na escolinha do São Carlos Clube. Isso mais ou menos nos anos 90.
E, Você mas, tipo começou com assim, quantos anos, Denilson? Quantos anos você começou? Quantos eu anos? comecei a No jogar basquete. atletismo primeiro e depois saindo para o basquete. Com 10, 11 anos eu já treinava um pouquinho de atletismo, mas de uma forma Olha, muito amadora, não tinha muito compromisso, né? E aí, quando eu entrei na escolinha de basquete, com uns 12, 13 anos, aí realmente ah, eu comecei a ficar um pouco mais disciplinado, a ter horário, essa coisa toda. E depois da escolinha eu passei para o infanto juvenil, não tinha mini, mirim, essa coisa, eu já fui direto para o infanto. Então, assim, eu me destacava, realmente eu me destacava pela altura, outro, porque eu sou canhoto, era diferente jogar com quem é. era canhoto, era difícil de marcar, Marcar só um que eu tinha canhoto é complicado, né? Marcar isso, o canhoto é complicado. só que o meu grande problema é que eu me machucava muito, né, pela meu porte físico, né, não tão avantajado, desenvolvido, também não tinha muito essa preocupação com controle de treino, então treinava demais, treinava de menos, e eu sempre me contundia. Embora eu tinha um pouco de habilidade, essa coisa toda, eu me contundia. E o que que acontece? Aí eu comecei a ver, começou a aparecer esse tipo de limitação, né? Embora tivesse algum destaque, tinha muita limitação. E uma coisa que, principalmente por conta dos meus pais, eu nunca deixei de lado, foi o estudo. Então, Ah, eu legal. sempre Isso levei o mesmo. estudo e o basquete, a modalidade esportiva. Nunca dando importância demais, principalmente para a modalidade, porque o que a minha família realmente queria, que eu fizesse uma universidade, né? Que a minha família não tem tradição de universidade, de formar. Então, eles gostariam muito que eu. Então, eu sempre tive um pé lá no estudo e no basquete. Mas, enfim, conforme foram passando o tempo, eu via realmente essas muitas limitações, e aí eu tive a oportunidade de estudar com bolsa, tanto no ensino médio, e depois, quando eu passei na faculdade, com 17 anos, eu já entrei no curso de educação física. Aí o que eu comecei a ter essa vivência maior com o ato de ensinar, aí eu vi, opa, eu acho que a minha praia não é, não é jogar basquete, não. Não é E ser atleta, realmente, né? eu vi que eu tinha muito mais prazer em estar ali passando conteúdo, entendeu? E uma coisa legal que eu comecei a perceber desde a época de faculdade, e quando eu começava a falar, o pessoal prestava muita atenção em mim. Entendeu? Eu falei, Ah, opa, eu acho que, embora depois ainda consegui jogar adulto, eu joguei A2, que chamava na época, né, o Campeonato Paulista da segunda divisão, joguei em Araraquara, joguei próprio em São Carlos, joguei em muitos regionais, mas realmente a minha praia era ensinar, era estar ali junto com a molecada, falar, corrigir, né? E uma característica muito minha é que eu sou muito paizão, entendeu? E às vezes a molecada se abre muito comigo, entendeu? Falar, então, putz, eu me sinto muito mais prazer em ensinando a molecada. E quando eu entrei na faculdade, e tem uma outra coisa muito importante, ninguém me ensinou a dar aula. Falou assim, ó, você tem que fazer assim, entendeu? Faz assim, acontece assim, não. Aí eu meio que tive que aprender por mim mesmo. Tem os livros e mim mesmo. E aí eu comecei a ir muito para cursos, né? As clínicas de basquete. E numa beleza. dessas clínicas, que acontecia numa cidade que chama Matão, e Sim, também eu já dei um curso lá em Matão. 30 minutos, 30, 40 minutos de São Carlos, tinha um meeting, acontecia todo ano, era um meeting de basquete. E nessa fase, eu tive contato com o Tom Zé, eu tive contato com o Lula, com o Hermes Ferreira Balbino, que foi preparador físico da seleção, e falei, nossa, isso realmente me encantou Só fera, muito. hein? Só Só fera, hein? fera. Grande E aí, aprendizado. e aí, Bira, uma coisa que eu tive comigo, que para mim é uma filosofia de vida, o que que é? Poxa, a primeira vez que eu vi o Tom Zé dando aula, e ele estava dando aula nesse meeting, quem fazia os exercícios eram os alunos dele, a forma como ele se referia aos alunos, como ele tratava o pessoal, eu falei, putz, eu quero ser assim, cara. Entendeu? Legal, Eu legal. não tenho vergonha de falar, eu vou copiar. O cara Ah, é dá isso aí. certo, eu tenho que É isso fazer aí. igualzinho, cara. Os bons Entendeu? exemplos a gente tem que seguir sempre. Exatamente. Eu não, de É, repente eu quero ser igual a ele, eu quero ser até melhor, entendeu? Mas enfim, boa. eu vi assim, putz, eu quero ser que nem o Tom Zé, cara. E, enfim, aí eu fui me especializando cada vez mais. Entrei na faculdade com 17 anos. Com 21 anos, cara, eu já estava formado, Sim. né? Aí, o que que aconteceu? E nesse meio tempo também eu jogava basquete, consegui jogar adulto, mas era de uma forma muito mais, menos, semi-profissional.
semiprofissional porque eu não me dedicava tanto como deveria. Entendeu? Por quê? Porque realmente o que eu queria era dar aula, né? E nesse meio tempo também, aí eu comecei a trabalhar numa escolinha de esportes em São Carlos, que é a escolinha do professor Meneghelli, né? Que Beleza. passaram inúmeros alunos, mas muita gente muito boa mesmo. E de repente eu tive a sorte, né? De repente aconteceu, apareceu um molequinho lá que brigava com todo mundo, tinha uma personalidade forte, entendeu? Que era difícil de lidar mesmo, né? Às vezes às vezes eu não tinha como lidar com esse menino que é o Nenê, Bacana, entendeu? que Que legal, cara. pelo fato dele ser muito melhor do que os outros, né? Isso já está na natureza dele. A gente tinha realmente muita dificuldade. E recém-formado, estava fazendo o curso ainda, estava terminando o curso, a gente tinha muita dificuldade de lidar com esse talento, Ele né? já tinha, Mas ele já tinha, ele já tinha aquele biotipo longilíneo, os braços grandes, compridos. Como é que ele era ele, quando ele, chegou lá para vocês? ele sempre se destacou. Ele era muito alto, ele tinha um braço muito comprido. E na Isso. época que era o mini basquete, que tinha aquela tabelinha que era encaixado na tabela Aham, oficial. isso. Ele enterrava na tabela, na tabela do basquete. Né? Porque como ela não era fixa na tabela, ela era meio solta, precisava falar, não, vai devagar, aí você vai estourar a tabela. E ele sempre colocava. E uma coisa que a gente conversa com outros professores, o diferencial do Nenê, que passaram outros moleques muito bons, o diferencial dele era a personalidade, entendeu? Ele tinha uma personalidade muito forte. E tinha uma outra questão também, a própria competitividade dele, entendeu? Sim. Tanto faz ele estar jogando com o menino da idade dele, com o mais velho, ou se fosse o próprio parente, a garra que esse garoto tinha era uma coisa assim, era impressionante. Legal, bacana. Então, a gente teve a sorte de lidar com esse garoto também. Mas, então, voltando para a minha formação, Bira, aí eu terminei o curso de educação física, continuei dando minhas aulas em São Carlos com escolinha, dei aula em escola também, escola privada, dei aula em clube. E aí, 2 anos depois, e eu me formei em 95. Em 97, apareceu a oportunidade de eu prestar o concurso na Academia da Força Aérea. A Opa. Academia da Força Aérea em Pirassununga, né? Também é 50 minutos da minha cidade, né? E realmente falei, nossa, aquilo não é para mim, né? Por que que eu pensava assim, vai ser complicado? Porque vários dos meus professores estavam prestando. Quer dizer, muito mais gabaritados a nível de currículo, né, do que propriamente o Denilson, né? Mas eu falei, não, eu vou lá, vou fazer essa prova, vou ver Vou buscar essa eu vou vaga lá. buscar. Quem sabe ali É ali. isso aí. E o que é Mas aí, curioso, ô Denilson, parabéns aí pela tua trajetória, pela tua carreira como atleta, depois a entrada na faculdade. E aí a gente já pode começar a falar do Denilson hoje, né? Que você está lá na Academia da Força Aérea, né, em Pirassununga. Já está contando como é que foi esse início, como é que foi o desenvolvimento, como é que está hoje, o que que vocês estão pensando para o futuro. Manda aí, minha gente. Manda aí, Denilson. Manda que a galera quer é, saber. então, como eu falo do começo, né, eu tô um pouquinho mais próximo do fim, né, embora faltam alguns anos ainda, são 28 anos, né, então tem muita história para contar, né, por isso que eu acho que a gente precisaria dos dois programas. Mas, enfim, quando eu prestei o concurso, porque o que acontece? A gente fazia muitos jogos amistosos com os garotos da Força Aérea, na época, né, Sim. imagina, 97. Então eu joguei, eu ia lá com as equipes, e o que acontece? No mês eu estava jogando, dali 2 meses eu estava prestando concurso, inclusive fazia uma prova prática, e era que eu dava aula para esses alunos, então eles me conheciam, né? E o que é curioso, Mira, quando as coisas vão acontecendo, a conjunção dos astros, né? E, cara, eu achei a prova muito fácil, mas muito fácil mesmo. Eu falei, não é possível, cara, estava muito fácil, né? E tinha muita gente prestando, né? Porque era um concurso a nível nacional. Sim. E aí, Denilson passa, num belo dia, Denilson passou na prova escrita. Agora você vai ter que se preparar para uma prova didática, que era uma aula, né? E aí sorteou, tinha alguns temas, né? Marcação, Sim, sim. ataque, alguma coisa. Você vai ter. Aí sorteei meu tema, que era marcação. Falei, meu Deus, não é possível, cara. Aí quando eu chego lá para dar aula, é a molecada que eu tinha jogado há 1 ou 2 meses atrás. E tinha uma banca, óbvio, que estava analisando ali a minha aula, né? Poxa, então, rapaz, foi muito tranquilo. Mas foi muito tranquilo mesmo. Mas também foi E, muito tranquilo porque você se preparou bem. Porque aqui está exatamente. negócio, né? Às vezes a gente fica assim. Eu também eu me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois eu prestei concurso para a universidade, tinha uma vaga só para o Brasil todo.
uma vaga, o Brasil inteiro disputando uma vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tinham muitos candidatos. E eu me preparei, cara, uns 4, 5 meses eu fiquei em casa, não saía, não acabou, final de semana não tinha, porque quando eu era aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu olhava meus professores e falava assim, um dia eu vou estar ali dando aula. Então, eu tinha essa meta de ser professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu me preparei muito bem. E foi exatamente o que aconteceu contigo, cara. Porque às vezes a prova está tranquila e tal, mas se você não se preparar, amigo, a prova não vai ser tranquila, não, hein? Então, mas isso que você falou que é muito importante, eu aprendi com o meu orientador de mestrado. E a gente às vezes pensa, né, tá tranquilo, ou que foi sorte. Não, realmente isso não existe, você está Não, não correto. O que existe, é existe isso é aí. uma preparação, É isso aí. né? Mas enfim, consegui a minha vaga lá, né? Que assim, a vaga é minha, né? Ninguém me deu, né? Então a Isso. vaga é Você minha, foi lá tá e lá. conquistou. Você Isso, foi eu o lá e espaço. conquistou. E como é que é o trabalho lá? Passa para porque Isso, as pessoas não têm muita ideia de como é esse trabalho lá na Academia da Força Aérea. Quais são as competições que vocês disputam? Como é que é essa preparação? Os seus isso. atletas são oficiais, não são oficiais? Enfim, como é Legal, que é feito o tratamento? É professor Denilson? Enfim, conta aí para gente. legal. Bom, para começar, é assim, a Academia da Força Aérea é como se fosse uma universidade. É uma universidade que forma oficiais militares do Sim. quadro de aviação, que é o pessoal que voa, o pessoal da intendência, que é o pessoal responsável por todo o Então, processo de então licitação. tu não tem atleta grande, então, né? Não, então já vai entrar nesse mérito quando está na competição. Para voar não pode ser muito grande, né? Dois Não, e então. dez, 2,10 o cara Isso. não vai ser piloto? Não, impossível. Impossível. Então, existem esses quadros, né, da aviação, que o pessoal que voa, da intendência, o pessoal responsável pela administração da academia, e o pessoal da infantaria, que é o responsável pela segurança, né, Uhum. das bases aéreas distribuídas no Brasil. E aí o que acontece? Eu constituo a minha equipe a partir desses alunos que são na academia, não são alunos, são cadetes Aham. militares que vão ser aspirantes a oficiais, né? Então, essa que é a primeira condição. E o que é importante, Obira, isso que, de repente, que a comunidade precisa saber, é que, tipo assim, o nosso objetivo aqui não é propriamente o desempenho competitivo, participar de seleção, de jogos Sim. universitários, não. O basquete, ele entra na Academia da Força Aérea como uma ferramenta metodológica para a formação do oficial. Boa, boa. Entendeu? Mas, assim, entende isso? Mas como que é essa questão da ferramenta metodológica? Porque, assim, o esporte, ele tem a excelência de repente, você fazer com que o garoto se raciocine em situação de estresse, né? Raciocínio em situação de estresse. A própria tomada de decisão, né? E isso é coisa que o esporte proporciona. A disciplina, o trabalhar em grupo, né? O envolvimento, o comprometimento. Então, o que que acontece? Como o menino está aqui, ele vai passar 4 anos aqui para enfim se formar. Então, o basquete ele é uma disciplina, entendeu? Um componente desse todo o rol de disciplinas que esse garoto tem, E vai tá ajudar muito ok? nessa formação dele. Com Exatamente. Então, certeza. o objetivo principal é justamente essa questão da ferramenta metodológica para a formação integral do oficial da Força Aérea. Ponto. Entendeu? É agora, óbvio que a gente forma uma equipe, né? A gente que é do meio, a gente quer competir, a gente quer ganhar, É, e né? é exatamente o que eu ia falar. E é claro que quando eles entram na quadra, eles querem ganhar, pô. Eles Mas querem ter sem, uma formação legal, querem ter uma equipe legal. sem dúvida nenhuma, né? Tipo, e o que é legal também, assim, do cadete, é assim, hoje eu tenho, o menino passou para mim como cadete, hoje eu tenho um cara que é comandante da Esquadrilha da Fumaça, é cara que está lá em Brasília, que é coronel, essa coisa toda, e o que é legal é que quando eles voltam aqui para a academia, o primeiro lugar que eles vêm, cara, é aqui na quadra. Entendeu? Então Legal, a bacana. gente tem um impacto nessa molecada, na formação. Eu estou É falando isso aí. de cadete, mas é em aluno, serve para aluno. E o que que acontece? Às vezes o cara vem e fala para você, ele toma uma decisão pautada num valor que você passou para ele lá atrás, cara. Cara, então Isso. isso é muito legal. O menino falou, o cara é coronel, falou que eu fui mentor da vida dele. Eu falei assim, meu Deus, quem sou eu, cara? Então, o impacto que a gente É causa, verdade. É. o poder que a nossa palavra tem em relação a esses alunos é uma coisa assim que a gente não tem noção, a gente não tem a dimensão, tá?
Mas voltando agora para a questão da constituição da equipe, a gente tem algumas limitações, né, quando a gente pensa em basquete competitivo. E é principalmente a questão da altura, né? Porque você fala assim, mas Denilson, você tem aviador, você tem intendente e você tem infante. Só que a composição maior do número de cadetes são os aviadores, são Sim. 80, 90% da equipe. E aí, por que que tem a limitação? Porque quando o cara ele vai voar, o que que é preciso? Existe É legal alguma você passar isso para a galera aprender isso, né? É legal, manda aí. Existem algumas medidas antropométricas, entendeu? Para a questão de segurança dentro da aeronave. Mas por quê? Porque, de repente, num voo, que existe uma pane, existe a necessidade de uma ejeção. Então, se ele não tiver aquela medida antropométrica proporcional à aeronave, o que acontece? Ele pode se machucar, entendeu? No ato dele sair do avião, entendeu? Então, existe essa limitação de altura. É muito em função disso. Então, dificilmente aqui eu vou ter um jogador de 2 metros de altura, de 1,90 m e pouco. Difícil, cara. Agora, em contrapartida, as escolas que a gente faz competição, que no caso a Marinha e o Exército, eles não existe essa limitação. Aham, Além do que, o legal. quantitativo que entra lá é muito maior do que o da aeronáutica, entendeu? Então a gente está sempre ali correndo atrás. Um Mas é legal desafio, isso. é um desafio tremendo, é. Isso, Um desafio. exatamente. O desafio, Bira, isso que é legal. Por É, quê? Porque a todo momento eu preciso me superar. isso aí. Entendeu? Olha a nível de formação para esses caras, o quanto é bom essa questão da superação. Entendeu? Isso que é legal, cara. Aí você me fala assim, Denilson, vocês já ganharam? Óbvio que já ganhamos. Já perdemos muito, mas, cara, nós estamos aqui. E outra, tem que estar sempre motivado, cara. Eu acho que É, isso não, que é não, legal. o É isso encanto aí. disso é isso, cara. É, não, Tá isso é muito bom, bom. Bira? Eu gostei no momento que você citou aí, que quando esses caras voltam, eles vão lá na quadra, né? Quando eles voltam, já são pessoas assim, com sua carreira consolidada e tal, eles vão lá na quadra. E aí você, poxa, olha o que o basquete propiciou, né, na formação desse oficial e tal, que hoje é graduado, está ali, tá, enfim, bacana, legal. Exatamente. Por isso, Bira, que eu me preocupo demais com o que eu falo, a forma como que eu me preparo, entendeu? O conteúdo que eu estou passando para esses alunos e como eu estou passando para eles. Por quê? Porque lá na frente eles vão voltar, Isso. entendeu? E eles vão falar, ô professor, isso foi legal, isso... Então eu acho que isso que é bacana, entendeu? É por E isso esse que reconhecimento não tem preço, né? exatamente. Bira, é isso que motiva a gente, cara. Isso Entendeu? aí. Isso que me faz acreditar, eu me especializar mais. Eu tá toda quinta-feira ali no Hobby Talk, só quando não dá mesmo, para quê? Para mim realmente ter conteúdo para passar para essa rapaziada. Entendeu? Porque Boa. hoje, o diferencial hoje, tem tanta internet, YouTube, Facebook, entendeu? O conteúdo tá lá, não tá? Então, tipo assim, só que a gente tem que ter a expertise, né? Vamos dizer assim, de como que eu vou trabalhar esse conteúdo para transformar realmente em conhecimento. Com Entendeu? certeza, é isso Esse que aí. é o nosso diferencial hoje. Além do que, Adequar a sua realidade, é isso aí. exatamente, Bira. Então É isso aí. é nesse sentido. Parabéns, Denilson, parabéns. Trabalho muito bacana. Amigo, só para a gente fechar, né, para a gente encerrar o nosso programa, espero que você esteja gostando, né, desse papo, da gravação. Divulgue depois o programa aí para a galera aí da Força Aérea, né, enfim, lá em São Carlos, né, onde você é natural de São Carlos, aí em Pirassununga, enfim, e para os seus contatos, divulguem o programa, que o programa Na Cobertura com Birabelo tem entrevistas muito legais. É só ir lá no canal, né? Lance Livre Ganha Jogo, que é o meu canal. Os programas ficam lá arquivados. Mas só para a gente fechar, Denilson, faz uma avaliação para a gente de como você está vendo o basquetebol brasileiro hoje, já que agora estamos classificados, né, para Paris. O Brasil, dia 27, estreia contra a França, depois pega a Alemanha, atual campeã mundial, e depois pega o Japão. São 3 jogos nessa primeira fase, classificam 2 equipes, e são 3 grupos, né? Vamos ter 6 equipes classificadas para a fase de mata-mata e mais os 2 melhores terceiros colocados, né? Será que o Brasil vai conseguir avançar? Enfim, o importante é que o Brasil conseguiu a classificação de uma forma brilhante, né? Simplesmente amassou a Letônia, jogando na casa do adversário, está classificado. Enfim, como é que você está vendo o basquetebol brasileiro no momento e principalmente depois dessa classificação? Assim, eu vou dividir minha fala em várias vertentes, né?
Porque eu acho assim, acho que a primeira coisa, é assim, a gente vê alguns desmandos, né, em relação ao CBB, NBB, Sim. essa coisa toda, eles não estão caminhando no mesmo sentido, Boa, é né? isso aí. Eu acho que isso, tomara que, em virtude disso, agora realmente eles comecem a falar a mesma língua e caminhem numa mesma direção. Eu Você acho que esse é o, acredita nisso? sinceramente, Eu, sinceramente, não. Eu tenho que ser honesto, né? Eu não posso chegar aqui e dizer que acredito que vai mudar tudo. Não, não vai mudar. O... A classificação foi brilhante, né? O feito do basquetebol brasileiro, desses meninos lá da comissão técnica, foi brilhante, né? A tomada de decisão da CBB de trocar o comando técnico também foi brilhante, porque eu acho que não classificaria com o comando que estava. Mas, enfim, eu acho que os nossos assim, gestores precisam acordar. Mas vamos lá. então, vamos pensar que em função do resultado, entendeu? De repente a gente está vislumbrando uma luz no final do túnel. Eu acho que esse é o primeiro ponto, entendeu? A gente, não sei, vamos acreditar, né? Porque o que acontece? Querendo ou não, a gente estava meio que desacreditado em relação aos possíveis resultados da seleção, né? Isso era meio assim, ninguém estava muito que acreditando que ia acontecer, entendeu? Ainda essa troca de meio que de última hora do comando da seleção, putz, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Bom, Mira, como eu tava dizendo, a segunda questão, eu vejo o seguinte, então, quem trabalha com basquete, eu acho que a nível de visibilidade da modalidade, eu acho que foi fantástico, Sim, com entendeu? certeza. Então, provavelmente vai ter muito mais espaço. E outra, quando a gente assistir a Olimpíada, poxa, a gente vai ter ter a equipe brasileira para a gente torcer, para a gente realmente assim, então isso eu acho que foi muito legal. E Isso eu vai acho que atrair muita garotada para praticar o basquete, né? você não tem a Se o- dúvida em relação a e isso. se o Brasil conseguir bons resultados, que eu não acho nada assim. Claro, a França tem um tremendo time, um baita time, tem. A Alemanha é campeã mundial, é. Mas acho que dá para o Brasil encarar, acho que dá para o Brasil jogar e, de repente, beliscar ali, ou um dos dois, e Isso, vencer o Japão, que também tem um bom time. Mas, enfim, dá isso. para o Brasil avançar. Vamos ver. Ô, Bira, e a terceira questão é que eu realmente estava conversando com os meus alunos durante essa semana é a seguinte: é valorizar o produto nacional. Sim. Ou seja, cara, a gente tem jogadores da NBA, entendeu? A gente tem jogadores que jogam na Europa, entendeu? E agora o que aconteceu? Esses caras agora eles mostraram que dá para jogar com qualquer um, cara. Você entendeu? Aí a gente falava, estava preocupado demais com a Letônia, correto? Ah, porque eles foram quintos no Mundial, né? Se eu salvo me engano. Beleza, E no mas Mundial venceu o Brasil, né? isso. E outra, a questão é a seguinte: aí você fala assim, você me fala três jogadores da Letônia, não vale o Porzingis, que joga, que é do Boston, que não vale que ele está machucado. Me fala três jogadores. Agora eu falo para você, me fala cinco jogadores da equipe do Brasil e aonde ele joga, você vai saber, cara. Você entendeu? Então eu acho assim, eu acho que uma coisa que serviu de lição, acho que principalmente para mim, é a valorização do nosso produto nacional. Boa, é isso aí. Entendeu? Então, isso eu acho fantástico, entendeu? A gente tem jogadores de altíssimo nível, entendeu? E calhou de repente, eles estarem falando a mesma língua, deles jogarem o máximo, isso eu acho Momento, que foi muito legal, é o entendeu? E momento. agora que vai para a Olimpíada, meu, o jogo vai se resolver ali dentro da quadra, cara, vai jogar ali de igual para igual, É, entendeu? E, a e legal que motivação vai estar agora, lá em cima. A isso, vão estar motivação vai estar lá em cima. motivados, É isso sim, aí. O entendeu? esporte é momento, né? O esporte é momento e o momento foi do Brasil. O Brasil fez um pré-olímpico, apesar daquela derrota para a equipe de Camarões, né? Porque, inclusive, até ali naquele jogo, o Brasil, de repente, com aquele resultado inicial, né? Chegou a estar 24 pontos atrás, ficaria de fora da outra fase, né? Mas, enfim, conseguiu perder o jogo, então não é legal perder para Camarões, mas obteve a classificação. E o esporte é momento, né? O momento foi todo Isso, do Brasil a partir dali, né? O time acordou, o time se isso. motivou, conseguiu uma boa vitória sobre Filipinas e depois simplesmente não tomou conhecimento da equipe da Exatamente. Letônia e vai disputar a Olimpíada. Ô, Isso. Denilson, olha, muito obrigado, pela tua entrevista. Eu espero que você tenha gostado do programa e vamos torcer aí para o Brasil para que a equipe possa fazer uma boa figura lá em Paris e com isso atrair a garotada para que possam ter mais praticantes no basquetebol. A gente precisa aumentar essa base, que a nossa base diminuiu bastante. Exatamente. E eu acho que a perspectiva agora, em função do que aconteceu, a perspectiva tem que ser as melhores possíveis, né?
né, Bira? E eu acho muito legal isso que aconteceu. Ô, Bira, eu quero imensamente agradecer o espaço que você me proporcionou para a gente estar aqui conversando em relação ao basquete. E eu gostei muito de estar aqui fazendo esse bate-papo contigo. Às vezes, também, como gosto muito de participar do Book Talk, eu acho que é um aprendizado incomensurável. E uma coisa que eu falo sempre aqui, se teve uma coisa, dentre tantas as coisas ruins da pandemia, que teve uma coisa de repente foi esse aspecto positivo, é isso, né? A gente está aqui por conta da pandemia, né? Esse Sim, aprendizado que a gente está vivenciando hoje, que a gente está em constante formação, eu acho que é em função da pandemia. Então, eu acho que isso, nesse sentido, é muito legal e eu só tenho a te agradecer, meu amigo. Então, assina embaixo. sempre que precisar, eu vou estar à disposição aqui, cara. Muito Valeu, obrigado pela Denilson. oportunidade. Eu que Um agradeço. abraço. Muito obrigado. Fique com Deus. Muito obrigado. Um abraço. O programa Na Cobertura com Virabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com o Denilson Lopes, técnico da Academia da Força Aérea. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.